Olha eu aqui de novo. Então agora nesse vídeo eu vou falar um pouquinho o que tem tudo aquilo que a gente viu no outro vídeo a ver com as equações. Então, como vocês percebem, eu coloquei aqui no quadro um exemplo de uma fração, de uma situação problema, que imagine assim, a quarta parte de um número mais 10 é igual a 12. Então, a representação desse problema é exatamente essa equação. A quarta parte é o quê? É o quê? É uma fração com denominador 4. A quarta parte, está dividido em 4 partes. Mais 10 é igual a 12. Então, lá na adição com frações, quando nós temos denominadores diferentes, o principal objetivo é você fazer o quê? Igualar os denominadores, porque aí você pode operar normalmente com seus numeradores. A mesma coisa é aqui. Nas equações, quando nós temos frações, por exemplo, assim, e nós igualamos todos os denominadores, eu vou colocar um exemplo aqui. Imagine que a gente tem assim, x meios mais 1 meio e dá igual a 4 meios. Percebe que todos os denominadores são iguais? Quando essa situação acontece, nós podemos utilizar de uma propriedade matemática que se chama cancelamento. Então, eu posso cancelar os meus denominadores, porque como todos eles são iguais, não fará diferença na balança da equação. Então, quando eu cancelo todos os meus denominadores, eu só fico com quem? Com os meus numeradores. Então, x mais 1 igual a 4. Então, nós temos aí uma equação que eu sei fazer. Então, por isso que o principal objetivo, quando você tem frações em uma equação, é o quê? Igualar os denominadores, porque aí eu vou poder utilizar do cancelamento, ok? Então, vamos fazer isso nessa equação. Então, a primeira coisa para eu poder igualar os denominadores é encontrar um denominador comum, porque nem todos eles aqui estão com o mesmo denominador. Eu sei que o primeiro termo está com o denominador 4. Qual é o denominador do 10? Toda vez que um denominador ele não aparecer, significa que o denominador dele é 1. Por que é 1, Brenda? Lembra que toda fração é uma divisão? Se você dividir 10 por 1, ele continua sendo o termo 10. Então, por isso que a gente oculta, porque não faz diferença. Ok? E qual é o denominador do 12, então? É 1 também. Aí eu preciso, Brenda, fazer MMC? Nesse caso, não. Porque qual é o menor múltiplo comum entre 4 e 1? É o próprio 4. Se você ainda tiver com dúvida, você pode pegar aqui, ó, e fazer. Você vai dividir por 2, e vai dar 2. 1 não precisa. Por 2, e vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Olha o 4 aqui. Então, nós vamos ter, então, frações equivalentes. Lembra aí? Nós teremos frações equivalentes, só que os nossos denominadores serão 4. Então, eu vou repetir, inclusive as operações, com os novos denominadores. Lembrando que essas frações são frações equivalentes. Então, se são frações equivalentes, significa que nós multiplicamos as frações de cima por um número natural, que resultou na de baixo. Então, para eu encontrar 4 no denominador, no primeiro termo, o que nós fizemos? O que você fez? Provavelmente você multiplicou essa fração por 1. É a única solução. Lembra que é uma fração equivalente? 4 vezes 1, eu vou encontrar 4. Para você encontrar no segundo termo dessa equação o denominador 4, você multiplicou ela por quanto? 1 vezes quanto vai dar 4? Somente o 4. E para você encontrar aqui também 4 no primeiro termo do segundo membro, você multiplicou por quanto? Por 4. Lembra então que se eu multipliquei o denominador, o que eu tenho que fazer com o numerador? Multiplicar pelo mesmo número natural. Então, se eu multipliquei por 1 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 1 em cima. Se eu multipliquei por 4, 4 em cima. Por 4, 4 em cima. Brenda, eu preciso ficar escrevendo isso? Não. Se você já sabe mentalmente que você multiplicou por 4, faça logo a multiplicação sem precisar ficar escrevendo. É porque eu estou sendo mais didática. Então, o que acontece? X vezes 1 é o próprio x. Então, esse é o numerador do primeiro.
4 vezes 1, 4. Então, essa é uma fração equivalente. 10 vezes 4, 40. 1 vezes 4, 4. Então, eu tenho aqui uma outra fração equivalente. Por que eu sei que é uma fração equivalente? Porque eu multipliquei a fração por um número natural que foi o 4. A mesma coisa aqui. 12 vezes 4, 48. 1 vezes 4, 4. Outra fração equivalente. Agora eu tenho todos os denominadores iguais. O que eu faço? Cancelo. Então, só fica aqui os meus numeradores. X mais 40 igual a 48. A partir daqui, você já sabe fazer. Pelo menos espera-se que você já saiba fazer. Nós podemos utilizar o quê? Nós podemos utilizar a operação inversa. Então, x deve ficar isolado no primeiro membro. Então, 48 menos 40. X é igual a quanto? 8. Então, esse é o resultado dessa equação. Bom, aqui nós temos o nosso segundo exemplo. Então, aqui eu tenho uma equação. Agora eu coloquei com um grau de complexidade um pouco maior. Então, eu tenho 3x menos 2 terços. Isso equivale a x menos 5 meios. Então, não se assuste, você vai fazer a mesma coisa. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que igualar os meus denominadores. Então, quais são os denominadores que nós temos? Se o denominador de 3x não está aparecendo, significa que ele é o 1. Se o denominador de x não está aparecendo, significa que ele é o 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o MMC de 3 e 2, porque 1 não faz diferença nesse caso, né? Você, mentalmente, já pode pensar qual é o menor múltiplo entre 3 e 2. Qual é o primeiro resultado igual na tabuada de 3 e 2? Você pode logo lembrar do 6, né? Mas se você não lembrar, você pode fazer o MC de 3 e 2. Você vai dividir por quê? Por 3 você pode, primeiro, vai dar 1. Não divide o 2. E eu posso dividir o 2 depois. 3 vezes 2, 6. Então, não fique viciado aí no MMC. Pense primeiro. Então, eu sei que os novos denominadores serão quem? 6. Vou repetir as operações. Esses são os novos denominadores. 6. E aí, você pode pensar. Se é uma fração equivalente, para chegar a 6, eu multipliquei essa fração aqui por quanto? Meu denominador era 1. Então, para chegar a 6, eu multipliquei por 6. Então, eu vou multiplicar o meu numerador e o meu denominador por 6. Quanto é 6 vezes 3x? 6 vezes 3 dá quanto? 18. Então, 18x. Já coloco aqui. O denominador já está multiplicado, olha o 6 aqui. Vamos para o próximo. Para chegar a 6 nesse daqui, eu multipliquei o meu denominador por quanto? Só pode ser uma solução, por 2. Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Então, se eu multipliquei por 2 no denominador, eu vou fazer a mesma coisa no numerador. 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai colocar aqui 4. A mesma coisa aqui. Para chegar a 6, eu multipliquei essa fração por quanto? Por 6. Porque 1 vezes 6, 6. Então, se eu multipliquei por 6 o denominador, eu vou fazer o que pelo numerador? Multiplicar por 6 também. 6 vezes x, 6x. No outro, para chegar a 6, eu multipliquei por quanto? Que número vezes 2 vai dar 6? 3. Então, se eu multipliquei por 3 o denominador, eu vou fazer a mesma coisa pelo numerador. 3 vezes 5, 15. Tá vendo como é mais fácil do que você ficar utilizando aquele método divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Mas se você quiser usar, não tem problema nenhum. Se você quisesse usar esse método, você poderia simplesmente fazer assim, ó. 6 dividido por 1 vai dar quanto? 6, que é o que a gente descobriu. 6 vezes 3, x, né? 18x. A mesma coisa aqui. 6 dividido por 3, 2, que foi o que a gente descobriu. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 2,
3. 3 vezes 5, 15. Então, é a mesma lógica, tá bom? Então, agora que eu tenho todos os denominadores iguais, eu vou cancelar. E só vai me sobrar o quê, gente? Só os numeradores. Então, eu vou repetir. 18x menos 4 igual a 6x menos 15. E aí, você vai organizar no primeiro membro os termos que tem letra e no segundo membro os termos independentes, que são só os números. Então, aqui, 18x já está no primeiro membro, 6x está no segundo. Então, a operação inversa, menos 6x. Menos 15 já está no segundo, operação inversa do menos 4, mais 4. 18 menos 6x, 12x. Menos 15 mais 4. Aí você lembra que é um número inteiro. Não me venha, gente, pegar 15 e somar com 4 e dizer aí que são 19. Tenha atenção. Então, menos 15 mais 4, no caso, nós temos quanto? Nós temos menos 11. Ai, tô ruim. Então, nós temos aí menos 11. Então, x vai ser quanto? Menos 11 dividido por 12. E aí, nós temos menos 11 dividido por 12. E nesse caso, você tem duas opções. Se eu te pedir o valor em decimal, você deve colocar em decimal. Caso eu não te peça, você pode deixar assim em fração. Senão, você teria que fazer o quê? 11 dividido por 12, sabendo que esse resultado tem que ser negativo. Lembre-se, é uma divisão. Então, tem jogo de sinal. Você tem que avaliar o sinal, tá bom? Então, gente, é essa a questão com relação às equações. Eu acho que se você tiver atenção, você vai conseguir fazer sim. Prestem atenção nas próximas etapas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês.